Esse aqui é... Qual que é a xícara minha? Essa aqui é a minha. Toma um café aqui pra... Isso, claro. E aí, Ludogério? Beleza? Beleza, Samuel, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Igualmente é uma Agradeço pelo convite. Fico muito enaltecido de poder fazer parte dessa atividade sua, que eu acho muito sensível e necessária até para a nossa comunidade. Isso é muito importante. Isso, assim, a intenção do podcast é levar experiência de vida para outras pessoas, né? E, inclusive, você era para ser um dos primeiros a ser entrevistado aqui. Eu fico muito agradecido pela consideração. É importante a gente merecer esse reconhecimento por parte da nossa comunidade, e numa atividade como essa, é mais gratificante ainda, porque a gente se faz útil ainda mais para a nossa comunidade. Isso é muito importante. Uhum. O Ludogério, ele me deu aula em 2007, em 2010, e assim, de física, né, e matemática. Isso. Eu terminei a minha carreira profissional, até antes de aposentar, atuando na área de matemática e física. E é um professor muito, assim, top aqui na região de Padre Bernardo. E assim, a intenção de convidar ele foi porque o Rominho, conhece o Rominho, filho do Rosário? Sim. Aí ele falou assim, cara, eu participo de um grupo da Igreja Católica e lá a gente ajuda pessoas com depressão, com problemas de drogas. E aí o Ludogério lá faz parte. Eu falei, porra, aí o Ludogério vai ser um dos primeiros a ser convidado. Aí a gente vai enrolando e tal. E até que eu consegui o telefone dele. E aí convidei. E aí eu queria saber um pouco da sua história. Conta aí pra gente. Bom, o Ludogério, o professor Ludogério, tem a sua história iniciada em Padre Bernardo no ano de 85. Eu vim para trabalhar como professor de zona rural. Tive a grata satisfação de começar lá na Vendinha, ali indo para Dois Irmãos, em uma escola primária, multisseriada. E depois de 1 ano e meio eu vim para a cidade, para a sede do município. E aí comecei a minha carreira, inicialmente, como professor de inglês, e depois fiz a graduação em matemática, a especialização em física, e passei a atuar nessa área. Então a história do Ludogério passa por essa transição de chegar como professor de escola de zona rural e concluir o seu tempo de serviço atuando na área de ensino médio com as disciplinas de matemática e física, o que, graças a Deus, eu pude exercer com dignidade. Totalizando aí quanto tempo de profissão? Eu atuei durante 31 anos. Teria que trabalhar ainda mais 4, porém, em virtude de um infarto dentro de sala de aula, eu fui obrigado a interromper a carreira, sendo obrigado também a me aposentar. Mas foram 31 anos que me engrandeceram muito enquanto profissional de educação e também no convívio com a comunidade de Padre Bernardo. Isso é muito gratificante. Mas o infarto é do estresse da profissão ou era... Nem tanto, até porque eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus alunos, mesmo os alunos de ensino médio, que acredita-se que são mais senhores de si nos seus pontos de vista, porém comigo não havia tanta dificuldade. Por quê? Porque eu conseguia me comunicar de uma forma em que ele era o meu foco, ele era o meu objetivo enquanto professor, fazê-lo se sentir aluno, que precisava do conhecimento e que eu estava ali disposto a transmitir. Era assim que eu via, e daí o porquê de dizer que não, o infarto não foi por estresse de escola, não. Tinha que acontecer. Eu acho que foi mais ou menos isso.
mas assim, você gostava da profissão? Tipo, amava o que fazia? Eu, mesmo antes de vir para Goiás, eu já tinha identificação com a educação, com o ser professor. E vir para cá foi somente uma forma de constatar que eu sempre fui apaixonado pela educação. Hoje, da forma como está a educação, talvez se me perguntasse hoje, eu repensasse ao dizer isso, porque eu tenho acompanhado e tenho podido observar que os nossos professores estão sendo desvalorizados e, com certeza, a qualidade do ensino hoje está deficitária não pelo profissional de educação que estaria deixando a desejar na sua atividade, mas sim porque o incentivo, as oportunidades, o aprimoramento, o aperfeiçoamento profissional não é concedido a esse profissional. Então, ele tem que se desdobrar para oferecer a qualidade que o aluno merece. Então, essa questão da educação hoje é muito complexa, nós temos que analisar um todo em que o professor está ali, tem o seu compromisso, tem a sua função a ser exercida, porém, o Estado, o governo em si, ainda está muito aquém do reconhecimento que deveria ter por esse profissional. E pode até se tornar jargão repetitivo e tal, mas não há nenhum profissional que seja profissional sem ter passado pelas mãos de um professor. Então, com base nisso, eu acredito que o professor deveria ser melhor reconhecido, mais valorizado no cumprimento da sua função, no reconhecimento pela sua função, pela função que ele exerce. Pouco, eu acho isso também, pouco remunerado, e por ser assim, acho que poucos profissionais na área, eu falo assim, que tipo, eu vejo que muitas pessoas estão entrando na área de professor justamente por ser uma área que a pessoa é mais fácil de arrumar emprego, não pelo amor de trabalhar. Eu não diria por ser mais fácil de arrumar emprego, porque hoje, enquanto educador, a gente tem que ter em mente o seguinte: para se exercer essa função hoje, ou você passa por um concurso público, ou pelo menos por uma prova de títulos que atestam que você está habilitado para aquilo. Mas eu sou obrigado a reconhecer que muita gente entra na área de educação, encara uma sala de aula visando somente a questão financeira. Não tem isso que eu queria falar. Não tem identidade com a profissão que vai exercer. Isso. E aí, infelizmente, a qualidade do serviço oferecido deixa a desejar. Só que isso são casos isolados, a gente não pode generalizar, porque os nossos profissionais de educação hoje, e eu pego a realidade nossa de Padre Bernardo, são pessoas comprometidas, são pessoas que realmente acreditam no que fazem, salvo raras exceções, mas como em toda a área tem, mas a grande maioria, eu diria que 99% dos nossos profissionais de educação são comprometidos e se identificam com o que fazem. No caso, já entra naquela profissão assim, porque gosta mesmo. Porque gosta, porque tem identidade com a profissão. E assim, eu tenho 2 filhos e eu vejo que o aprendizado deles ele é um pouco diferente. Eu acho que eles não estudam na mesma série e nem com a mesma professora. Começou a estudar 1 ano antes de começar... Não, na verdade, quando iniciou a pandemia, estava no 3º ano. E ele praticamente, assim, nem o ABC todo, acho que hoje já vai completar 4 anos com esse ano que ele está estudando, incluindo a pandemia, né, que deu uma parada. Mas, e o outro, que o 1º ano começou a estudar no final do ano passado, iniciou as aulas, já está bem adiantado. Assim, questão pelo tempo que ele... Você acha que é o professor ou você acha que é o aluno? Eu acredito no seguinte: essa é uma realidade que o país como um todo tem vivido. Ontem mesmo, acompanhando
os telejornais, há índices que demonstram que durante a pandemia e agora pós-pandemia, o ensino médio, o abandono por parte dos alunos é significativo, é um número crescente que chega a ser assustador. E uma constatação é que os ensinos das áreas de exatas estão muito deficitários. Mas pegando lá, como você citou, o início da educação, realmente, se a gente considerar que nós tivemos um período de 2 anos praticamente de pandemia, em que houve o ensino remoto, a gente tem que entender que a qualidade do ensino caiu muito. Por quê? Não porque os professores deixaram de cumprir as suas atividades, mas porque a forma remota era algo novo, é algo novo para o nosso sistema de ensino, para os nossos alunos e até mesmo para os professores. Então, essa deficiência que surgiu, que não é agora somente por causa da pandemia, ela já existia, porém a pandemia trouxe à tona essa realidade de que o nosso aluno ele tem dificuldade de aprendizado e por ter vivido a experiência do ensino remoto, essa dificuldade se acentuou ainda mais. E assim, eu vejo que a gente, quando é jovem, a gente não tem muito... Eu mesmo ia para a escola, mas era para passar de ano, né? Então a gente não tem muito interesse em questão de aprender. A gente usa o ensino como uma receita. E eu acho que não é legal isso aí, porque a gente acaba deixando de aprender. E um erro também que eu acho muito comum é que as pessoas acabam entrando na faculdade do mesmo jeito, pensando em ter diploma e não em ter o conhecimento, né? E eu acho que é por isso que a gente tem muitas pessoas formadas que não sabem praticamente nada. Você acha assim que porque assim, nos últimos anos relaxou um pouco para o aluno passar de ano e tal? Você acha que isso aí ajudou o aluno a terminar e não aprender? Nós podemos dizer o seguinte: se a gente analisar dados que retratam a educação no Brasil hoje, a gente tem que partir do princípio que estão se formando profissionais a nível superior que não detêm conhecimento mínimo da área na qual se formaram. Porém, é importante entender, esse profissional, se ele realmente tiver comprometimento no dia a dia, na sua busca constante de aprendizado, na prática, ele pode vir a se tornar um bom profissional. Porém, vai da pessoa. Eu acho que é o interesse. É o interesse, é o querer. Né? Se a pessoa continuar até a conseguir um emprego, formou ali, mas não tem muito conhecimento, mas ele conseguiu um emprego e ele tiver indo no interesse de gerar resultado, ele vai ficar um bom profissional. É a questão de teoria e prática. Na faculdade ele adquiriu teoria, na faculdade ele adquiriu princípios, conhecimentos voltados para a área a qual ele escolheu, só que ele vai vivenciar e se definir como profissional competente dessa área na hora de colocar em prática o conhecimento adquirido. Isso é fundamental. E assim, eu vejo muito, até meme na internet, que as empresas procuram, geralmente quando a pessoa vai procurar o primeiro emprego, as empresas querem, experiência. E como a pessoa não tem nunca um emprego, qual a dica que você dá para... Eu acredito no seguinte: todo profissional concluiu o nível superior, buscou a sua primeira oportunidade. Primeiro, a elaboração de um currículo é fundamental. O seu currículo conta muito de você. Um currículo bem elaborado desperta a curiosidade na empresa de ver até que ponto aquele profissional tem realmente conhecimento do que ele colocou no currículo. Então, quando você prepara um bom currículo, você já abre uma possibilidade maior de arrumar o seu emprego. Por quê? Porque você sai totalmente sem experiência naquela área, mas você tem que se fazer conhecer. E hoje, se fazer conhecer no âmbito profissional é a preparação de um currículo
realmente bom, que retrate você enquanto profissional. Então, assim, eu como trabalho na área de marketing, seria você fazer uma boa carta de venda no seu currículo para que chamar a atenção, diferenciar dos outros. Mostrar o seu diferencial na área que você está atuando. Aí você diria para quem você está enviando o seu currículo, o conhecimento que você tem, a vivência que você tem, para despertar em quem está lendo o seu currículo a curiosidade de saber, ele realmente conhece isso tudo? Vamos pelo menos convidá-lo para uma entrevista, que esse é o ponto primordial. E na entrevista também preparado. Sim. Não adianta você montar um currículo muito bom e na hora da entrevista você não saber o que você colocou no seu currículo. Aí é um contrassenso, né? Pois é. E assim, fala um pouco do grupo seu lá da igreja. Olha, eu hoje participo do grupo que tem o título de Pastoral da Sobriedade. O que é a Pastoral da Sobriedade? Nós temos que ter em mente o seguinte: em toda a sociedade, em toda a comunidade, nós temos pessoas que são dependentes. Agora, não se pode taxar o dependente como um viciado. Por quê? Porque a dependência não é somente de drogas, as drogas ilícitas, as drogas lícitas, o álcool, a maconha, a cocaína e tantas outras. A dependência, ela abrange um leque muito maior de realidades. E o que é a Pastoral da Sobriedade? É um grupo que faz parte da Igreja Católica, porém não tem a necessidade de pregar doutrina. Por quê? Porque nós não queremos pregar doutrina, e sim ser um grupo de autoajuda para aquelas pessoas que nas suas dependências, sejam dependências de drogas, lícitas e ilícitas, dependências psicológicas, traumas, depressão. Esse grupo tem essa função de acolher, de vivenciar cada uma dessas experiências no grupo como um todo e trocar experiências para que nós nos autoajudemos. Tanto é que a função principal da Pastoral da Sobriedade é um grupo de autoajuda. Grupo esse que nós acolhemos toda e qualquer pessoa da nossa comunidade, de outras comunidades que queiram nos conhecer, para justamente sermos pessoas voltadas ao comprometimento de acolher sem julgar, sem criticar, sem condenar, muito pelo contrário. Mostrar que, enquanto ser humano, todos nós temos o direito de sermos vistos como cristãos, como pessoas que passam por dificuldades, mas que merecem também serem apoiadas na busca de solução para essas dificuldades. O foco, no caso, é o amor pelas pessoas, pelo próximo. Sim, o princípio fundamental é justamente esse. Nós nos pautarmos pelo princípio de que o nosso irmão que está passando por um processo de dependência, seja ela psicológica, seja ela química, precisa ser ouvido, precisa ser acolhido, precisa, antes de tudo, ser amado e respeitado enquanto cristão, enquanto ser humano, para que nós possamos oferecer a esses que nos procuram a possibilidade de falar do seu problema e encontrar nesse grupo de apoio, de autoajuda, pessoas que vão ouvi-los, que vão entendê-lo e que vão, principalmente, acolhê-lo, sem a crítica, sem o pré-julgamento, sem condenar, muito pelo contrário. Buscar formas de ajudar a pessoa a se libertar dessa dependência. É porque, assim, a igreja, assim, hoje em dia está mudando muito. Mas antigamente era muito em cima das regras da doutrina, e eu via que muitas pessoas estavam deixando o amor de lado.
estava tão religioso, que deixou o amor de lado. Tipo assim, a pessoa começou ir para a festa, aí já fala, não, ó, já desviou, já tá. E ali, em vez de conversar, né, para não entrar no mundo das drogas, para não sair da igreja, né, mas faz julgar, e a pessoa às vezes vê que foi abandonado, em vez de... Aí que assim, vaza mesmo daquele grupo. Então, eu acho que o excesso, né, de religiosidade. Isso. Eu acho que acaba que enfraqueceu um pouco, né, o pessoal da igreja, porque deixou o amor de lado e focou mais na doutrina. Você acha isso? É um ponto muito delicado de se analisar. Por quê? Porque hoje o pregar doutrina, em muitas situações, supera até mesmo o ensinamento bíblico. Então a gente tem que ter em mente que você tem que pregar o amor, que está bem enfatizado, os mandamentos. Interessante que ontem, na leitura do Evangelho, em um encontro que nós tivemos do grupo da Pastoral, tratava justamente disso. Na carta de São João, no seu capítulo 15, versos de 9 a 11, falava justamente desse amor que Cristo tem por nós. E que nós devemos entender esse amor a partir do momento de seguimos os seus mandamentos. Por quê? Porque ele segue os mandamentos do Pai. E ele pede que nós o amemos e sigamos os seus mandamentos. Então, esse tem que ser o princípio fundamental do ser cristão. Eu acho assim, que nem a questão da pastoral da sobriedade. Nós temos pessoas lá que são de denominações não católicas, mas que encontraram no grupo um apoio. Então, a função principal da pastoral da sobriedade não é ser um grupo especificamente da Igreja Católica. Somos católicos, sim, porém acolhemos todos os nossos irmãos de todas as denominações. Por quê? Porque independente da denominação, a sua dependência pode ser amenizada, pode ser curada ali no nosso grupo. Não, é isso aí. Tanto que hoje em dia, muitos coach amador na internet, às vezes ele está tendo bastante sucesso e ajudando muito mais pessoas do que até muitas igrejas. Porque ele está fazendo isso que você falou, não julgando, mas sim recuperando com palavras. E eu no meu divórcio, eu meio que assim, sofri muito porque meus filhos foram morar na fazenda e eu era acostumado com eles o tempo todo. E aí, assim, e questão financeira também, porque eu tinha uma renda com meu ex-sogro e aí eu fiquei desempregado, né? Então eu fiquei totalmente praticamente sem família, sem filhos, sem emprego, sem nada. Aí foi muito difícil. E o recurso que fez eu levantar mesmo, que fortaleceu minha mente, foi livro de autoajuda. Até eu recomendo um livro de Daniel Kahneman, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Então foi um livro que me ajudou pra caramba. E assim, eu não consegui apoio próximo de mim. O que me levantou foi eu pegar e procurar ajuda mesmo, entendeu? Nessa questão da autoajuda, é importante sempre a gente ter em mente que sim, existem livros voltados para esse tema, para o autoconhecimento, para a superação dos seus traumas, das suas dificuldades. Mas é nessa hora que o orientador, independente de ser o padre ou ser o pastor, é fundamental. Por quê? Porque hoje, quando o meu diretor espiritual é o Padre Moisés, uma pessoa pela qual eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Porque na sua sabedoria,
ele me ajuda a conviver com as minhas dificuldades de forma muito positiva. Então, mesmo havendo esses livros que fazem com que a gente se sinta mais acolhido e consiga administrar melhor as nossas dificuldades, mas a presença de um diretor espiritual é fundamental. E se de repente, eu não tenho convivência com nenhum padre, com nenhum pastor, os profissionais da área da psicologia são muito úteis nesse caso. Nós temos profissionais aqui em Padre Bernardo que realmente são pessoas que estão aptas a atender a gente nesse campo. Assim, eu até tinha convivência, mas o que eu vi era que as pessoas próximas de mim, eles estavam... E a igreja também me ajudou bastante, eu não posso falar isso não. Eu falo assim, o que trouxe conhecimento mesmo de um nível mais alto foi os livros, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes, tem pessoas próximas da gente, a igreja ajuda, mas eu acho que, assim, não é... Eu acho que é misturado ciência com espiritualidade. Então, se você tem um conhecimento de aprender a agir de uma forma diferente, eu acho que ajuda. Tipo, você aprender e não só escutar. Olha, a questão ciência e espiritualidade. Se você analisar, o psicólogo, ele te auxilia demais nas suas dificuldades, nos seus traumas, e o sacerdote também, o pastor também. Agora, se você parar para analisar que todos eles passaram por um processo de formação científica. Por quê? Porque o padre, ele tem que ter formação acadêmica. O pastor também precisa de formação acadêmica, como psicólogo. Então, querendo ou não, ciência e religiosidade têm que andar juntas. Até porque você precisa ter conhecimento a respeito do tema para poder ser útil a alguém. Então isso é fundamental, essa complementação, né? Isso é porque assim, eu fui criado na igreja evangélica e lá não tem muito questão de ciência, entendeu? É mais espiritualidade. Mas aí eu comecei a estudar neuromarketing e aí eu comecei a ler os livros também, e aí foi fundindo as coisas, né? Porque eu vi que a fé, a ciência consegue explicar a fé, mas a ciência não consegue explicar a religiosidade, que é as regras, né? Às vezes você... Então, assim, até a pergunta que eu ia fazer para você, que uma vez, a primeira pessoa que eu ouvi falar disso foi de você. Eu estava na sala de aula, e aí você falou que tudo em volta da gente vibra através da física quântica. Nada é parado. Sim. E foi um conceito. E foi onde que eu fui ver, li um livro, eu não lembro qual, que eu li vários, e lá fala que, assim, todos eles falam, na verdade, que a gente transmite vibrações, né, que é a lei da atração, que a gente transmite as energias, e a gente é aquilo que a gente pensa. E você, como professor de física, o que você tem que falar? Assim, não podemos quantificar a fé. Tá? Por quê? A física quântica em si, ela estuda átomos, moléculas e tem esse princípio, né? E a fé é algo que se explica a partir do seu crer, do seu eu. A fé é a sua demonstração de amor, de acreditar indubitavelmente. Então, a física comprovada cientificamente. A fé comprovada através do amor. E amor é um sentimento. E assim, então, as duas podem ser bem interpretadas, e até em uma citação em que Jesus diz: tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e diga a esse monte, mova-te, e ele se moverá. Isso aí é um princípio de física, né?
Eu até dei uma estudada assim, sobre esse versículo aí, e por que o Senhor Jesus usou o grão de mostarda. Analisa o seguinte: o grão de mostarda é o menor dos grãos. Porém, analisa o pé de mostarda, o tamanho que ele adquire. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você trazê-la para o seu dia a dia, ela pode se tornar um tamanho incomensurável. Então, o objetivo ali é justamente isso: despertar na gente. Foi exatamente isso aí. A menor semente que acho que existe no mundo, né? E, assim, pra gente aqui não tem pé de mostarda desse tamanho, mas tem várias espécies. E pode chegar uma árvore de não sei quantos metros de altura. Sim. Então... Vamos colocar assim: a relação que Jesus Cristo faz ao citar isso é que quando você tem fé, você tem a capacidade de se tornar infinitamente grande. Ele te coloca na posição de tenha fé e você será infinitamente grande. E aquele termo de mover montanhas que você falou aí, assim, se a gente pensar assim no modo criativo, a gente imagina pensando com a força do pensamento a montanha movendo. Sim. Mas, assim, eu vou explicar o meu depois. Eu sei onde você quer chegar e vamos lá. E, assim, no meu pensar, porque nos dias, naquela época era meio difícil mover uma montanha, né? Mas hoje você já vê muito. Porque, tipo, as pessoas construíram máquinas e geralmente, igual Dubai mesmo, eles fez ilhas. Tem praticamente isso. Com a força e outro versículo também fala que a fé sem a ação, ela é morta. Isso. Então, acredito que a fé é o seguinte: ela é junta com a ação. Você acredita, você imagina uma coisa e vai lá e faz. Então, assim, no mover das montanhas, você imagina tirando essa montanha e colocando ela em outro lugar, mas você pode utilizar a força da ação. Sim. É isso que você acredita também? Você tem que partir do contexto que quando há essa citação, é uma parábola. Ou seja, é uma forma de se exemplificar o efeito da fé. Não quer dizer que eu vou dizer para um morro, mova-se, e ele vai se levantar sozinho e vai se mover. Porém, a ação do homem, como você citou Dubai, em que foram feitas mudanças significativas, aí a gente volta para a questão da física. O conhecimento científico proporcionou a criação de máquinas que promoveram essa mudança das montanhas. Aí você deixa a questão fé e vai para a ciência. Só que o conhecimento científico é algo que você adquire. E a fé é nata sua. Ela nasce com você. Você só vai cultivá-la para que ela se torne a árvore que Jesus citou na sua parábola. Isso, no caso a fé ela é treinada, né? Você a molda, você a desenvolve. Por quê? Porque você pode... uma citação que eu sempre digo, na questão de a pessoa que se diz ateu. Eu parto do princípio seguinte: o ateu, ele é quem mais acredita. Por quê? Porque quando você pergunta para a pessoa, você é ateu por quê? Porque eu não creio em Deus. A partir do momento que ele admitiu a existência de Deus, ele já está se contradizendo. Só que, lógico, cada um tem a sua fundamentação e eu respeito. Eu conheço alguns ateus pelos quais eu tenho respeito, considero o ponto de vista deles, mesmo não concordando, mas tenho que respeitá-los na sua forma de analisar a vida, né? E assim, a fé, eu acho que ela é criada e exercitada no subconsciente, né? Porque, assim, eu diria no coração. Porque ela brota do coração. Mas quando você fala assim de coração,
Porque, assim, eu vi até o Pablo Marçal falando que o coração ele tem um pouco de memória. Mas o coração, antigamente as pessoas pensavam, porque às vezes, igual quando você gosta de uma pessoa que separa, a dor é aqui. Mas você acha que não está tudo ligado só na mente? Veja bem, se a gente for analisar a questão cérebro enquanto órgão, também coração é um órgão. Porém, o coração, vamos dizer assim, condensa o amor. E o cérebro, por sua vez, traduz em atitudes. Quando você fala de fé, você tem que ter em mente o seguinte: você está falando de amor, de acreditar no amor, porque a fé é a representação do amor. É você poder dizer: eu creio que Deus é amor e que Ele se fez carne através do seu Filho. Essa é a minha profissão de fé. Por quê? Porque a partir daí eu tenho que entender que esse amor que Cristo pregou durante toda a sua vida pública é a expressão do amor do próprio Deus. E isso se embasa no conceito de fé, de você acreditar nesse amor que transforma. Assim, e tipo assim, como que eu vou explicar? Eu meio que, assim, estudando também e até colocando em prática e olhando outras pessoas, para mim existe a fé negativa. O que é a fé negativa? É você ficar com falta de ingratidão, reclamando da vida que você tem, ou às vezes aquela pessoa negativa mesmo, que tudo reclama. Você pode ver que a pessoa parece que até nem tem sorte em nada, nem no amor, nem em negócios. Então, acho que tem a ver com a força do pensamento também, que, tipo assim, a fé, ela mistura no pensamento. Se você acredita que não consegue, você não vai conseguir. E, assim, o que significa o amor aí? Aí eu teria que indicar para você o livro do professor Joseph Murphy, que trata do poder infinito da sua mente. É um estudioso do subconsciente. O poder do subconsciente, não é? Ele que escreveu. Mas aí... O segundo livro... Não, o segundo acho que é o primeiro. Mas aí você há de considerar o seguinte: é a ciência, de novo, não se contrapondo, mas tentando explicar a fé através da mente, né? E a fé, ela não é explicada através da mente, ela é explicada através do sentimento. Quando você se diz negativo, pessimista, não é que você não tenha fé ou que você tem uma fé negativa. É porque você ainda não deixou aflorar em você a fé que prega o amor. Você tem fé, porém você ainda não conseguiu vivenciá-la através do amor. E esse amor, quando a gente fala, não é só o amor de eu amo os meus filhos. É o amor em que você ama incondicionalmente o ser humano, o seu irmão, independente da consanguinidade. Isso sim é você colocar a sua fé viva a cada dia. Entendi. No caso, assim, se você gosta de qualquer pessoa, você já tem um amor ali. Tipo, assim, independente de quem seja. Sim. E interessante que há de se considerar é o seguinte: esse amor seu não pode ser condicionado a quem te faz o bem. Não, é isso que eu ia falar agora. Não é? Porque você não pode condicioná-lo somente às pessoas que te fazem o bem. Você tem que aprender também a amar, a perdoar, mesmo aqueles que te fizeram mal. Isso é a prova de que você busca viver a sua fé e praticar o amor. É o que eu ia falar agora, porque assim, às vezes você começa a amar só aquelas pessoas que te traz resultado, né? Então, ou só aquelas pessoas que estão perto de você, só a sua família, só a sua família que é boa e tal, entendeu? Só porque eu acho que o amor que a gente deveria ter
em qualquer pessoa. Tipo assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, se for para ajudar outras pessoas, que às vezes a gente nem conhece e nem vai conhecer, então acho que já é uma forma de amor. Agora, às vezes até casamento. Às vezes você casa, mas a pessoa começou a fazer o que você, assim, parou de somar na sua vida, você começa a parar de gostar dele. Então, eu acho que isso aí não é um amor... É um amor, como é que fala? Egoísta. Né? Sim, concordo. Então, acho que a gente não deve ter o amor egoísta, a gente deve ter o amor, eu não sei o que, assim, amar qualquer tipo de pessoas. Esse amor, esse amar, tem que partir do princípio que você é ser humano e o seu irmão é ser humano. Que você é falho e o seu irmão é falho. Que você comete erros e o seu irmão comete erros. Quando você conseguir se colocar no lugar do seu irmão que errou, você vai entender o porquê da necessidade do amor. Porque aí você percebe-se falho e precisa de alguém que entenda a sua falha e mesmo sabendo que você falhou, não deixe de amar você. Quando você consegue se colocar no lugar do seu irmão que falhou e ver que, como ele, você também precisa do amor, você vai conseguir amar. É isso que eu assim, comecei a fazer. Assim, a gente não deve esperar amar alguém só porque ele ama a gente. Tipo assim, a gente tem uma pessoa que é chata e tal, às vezes a gente tem que adaptar a ele, não abandonar. Às vezes a gente tem um parente, acho que toda família tem, aquele parente que é chato, que não sei o quê, ou às vezes igual geralmente pessoas mais velhas. Não vou lá não porque é chato, porque ele é chato, que não sei o quê. Então eu acho que a gente que tem que adaptar as pessoas e não esperar que todo mundo se adapta a gente. Nós temos que ter em mente o seguinte: cada ser humano é individual na sua personalidade. Não adianta nós querermos moldar a pessoa da forma como nós achamos que seria o conveniente, porque cada um tem as suas características, as suas peculiaridades. Então, o que nós temos que entender? Nas suas limitações, nós temos que entender e aprender a conviver com as limitações de cada um. A questão matrimônio. Quando você se casa, você está trazendo uma pessoa para formar uma família com você. Porém, essa pessoa tem as suas características, tem os seus princípios, tem as suas peculiaridades. E se você optou por viver com essa pessoa, você vai se obrigar de forma generosa, porque não é uma obrigação, é mais uma doação, já que você a escolheu para companheiro, para companheira, a conviver com essa nova realidade sua. Esse princípio tem que ser válido para todo mundo, porque você simplesmente sobreviver em sociedade, viver em sociedade, conviver em sociedade, abrange um leque de infinitas situações que você tem que ter a sabedoria de interpretá-las, conviver com elas, mas lembrando que cada ser humano tem suas características e que eu, enquanto ser humano, enquanto membro de uma sociedade, tenho que saber respeitá-las. É isso aí, a gente tem que, assim, igual eu falei, se eu tivesse a sabedoria, assim, claro que eu tenho que adquirir bastante ainda, mas o conhecimento que eu tenho hoje, talvez nem divorciado eu tinha. É justamente porque, às vezes, uma coisinha vai virando uma bola de neve e o pessoal fala que o amor não acaba, mas eu acho que, não amor como pessoa, mas o amor de esposa, eu acho que acaba. Que você, assim, como você é casado, o que você tem? Olha, essa questão
ela é muito mais, como eu poderia dizer, muito maior do que o que a gente pensa. Por quê? Porque a vida a dois, a partir do momento que você decidiu formar uma família, você tem que considerar que a pessoa com a qual você decidiu viver tem as suas dificuldades. E a questão de acabar amor, acabar afeição, acabar simpatia, vai muito de você. Por quê? Porque você pode simplesmente viver o seu casamento, viver o seu matrimônio, trazer para si, para o seu matrimônio, o que você acredita como cristão e colocar em prática no seu dia a dia, ou simplesmente viver por viver. Aí não houve matrimônio. Houve um combinado, vamos colocar em termos populares, né, que não deu certo. Mas mesmo que nem você citou a sua situação, mesmo tendo havido divórcio, desde que haja respeito, desde que haja consideração de um pelo outro, é algo que vocês decidiram juntos. Que, partindo do princípio cristão, o divórcio não deveria haver, não deveria existir. Mas se vocês optaram por isso porque viram que não tinham mais condições, há que um respeitar o outro nas suas decisões e pronto. Eu acho que, assim, antigamente tinha muito de a pessoa, né, casou e viver sofrendo num relacionamento perturbado a vida toda, e acaba que você doa a sua vida para o sofrimento. E hoje tá mais comum o divórcio, mas até tá demais. As pessoas nem se esforçam, porque tá tão comum, porque qualquer coisinha já tá divorciando. Não nos iludamos que casamento é só alegria. O matrimônio é também provação. Não, é isso é também sofrimento. Agora é onde você tem que ser sábio e analisar até que ponto eu estou colaborando para que esse sofrimento diminua, né? E aí eu não posso me aprofundar no tema porque é algo da área de psicologia e eu não sou psicólogo, mas eu acho que é por aí. A gente tem que ter essa concepção de que casamento é para a vida toda. Por isso que existem fases que antecedem o casamento. Por isso que o namoro é fundamental. Por isso que o noivado é fundamental. Porque são nessas duas fases em que um conhece ao outro, pelo menos no que julga ser essencial para aí sim partir para o matrimônio. Muitas vezes se pulam essas etapas e quando começam a conviver, percebem que há coisas que... falta de sabedoria ali na hora do namoro. Falta de sabedoria. E assim, quando a gente casa cedo, a gente tá naquela paixão ali que a gente não vê defeito da pessoa. E aí, na hora que vem a dor de cabeça, aí a pessoa não tem a sabedoria de lidar com aquilo, né? E às vezes começa a falar coisa pesada, e aquele relacionamento vai virando de amor, vai virando ódio, e às vezes a pessoa separa, e às vezes ainda na separação vira, em vez de ter a sabedoria de ter amizade ali, ainda mais com quem tem filho, a pessoa não quer ver a outra prosperar e quer ferrar a vida da pessoa, né? Quer que ela se foda mesmo. Então, assim, o amor vira um ódio ali. Mas então, acho que o maior erro é ali no começo. Eu acho que antes de você casar, você tem que buscar conhecimento. Sim, e sim. saber também. Eu vi que meu casamento mesmo, a gente era muito diferente, entendeu? Então, acho que se a pessoa for diferente, eu acho que não... se for muito diferente, não vai dar certo.
uma das pessoas vai ser infeliz. Porque, tipo assim, se eu adaptasse a ela, eu não ia ser 100% feliz. E se ela adaptasse a mim, a mesma coisa. Então, eu acho que no namoro ali, eu começo a conversar com a menina, às vezes eu olho no Instagram e já falo, essa aqui não é pra mim. Então, ali fica só na amizade mesmo. Por quê? Eu acho que os objetivos ali tem que ser parecidos. E uma coisa assim que eu queria falar com você, igual você está no grupo lá da igreja, acredito que você também passou por uma experiência muito difícil, e questão do luto. Como você lidar com o luto para sofrer menos? Eu acredito no seguinte: luto é um estado de espírito. E o luto é algo com o qual você tem que se acostumar a conviver. Por quê? Porque quando você se vê enlutado pela perca de um ente querido, você sabe que nas mais diversas situações cotidianas, vez por outra, aquele ente querido vai fazer parte de uma memória, de um momento, de um lugar. Então você tem que ter muita sabedoria de dizer para você mesmo, entender que aquele ente querido que você entregou de volta a Deus, porque eu não acredito no perder um ente querido, eu acredito no devolver para Deus. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: para você conviver com o luto e não sofrer tanto, você tem que ter essa sabedoria de entender que o seu ente querido está na glória de Deus. Eu penso dessa forma, por quê? Porque assim eu fiz quando vivenciei a experiência do luto. Até porque a dor do luto, ela vai permanecer com você, mas você tem que entender que ela, mesmo permanecendo, ela não pode fazer com que você se prenda a somente sofrer. Muito pelo contrário, você tem que entender que a sua vida permanece e que você não vai perder o amor que você sentia pelo seu ente querido, mas, no entanto, você vai viver até mesmo para quê? Para que o seu ente querido saiba que você não deixou de amá-lo, mas continua vivendo. É assim que você administra o luto, para não sofrer tanto. Essa é a minha forma de pensar. Não, eu penso a mesma coisa. Porque assim, tá até, eu não lembro onde está escrito, mas tem uma parte lá que fala que, acho que é em Tiago, ele fala que a morte é lucro, né? Para quem vive em Cristo. Então, isso é bom até pra gente, mesmo que a gente não passou pelo luto, mas às vezes a gente tem medo de adoecer, tem medo de acontecer qualquer coisa com a gente. Então, acho que a depressão também vem, às vezes, através do medo da morte. E então, se você colocar que, assim, após a morte, você vai estar bem melhor, então acho que esse medo, né, isso, e a pessoa que já foi também, está num lugar bem melhor do que se ela estivesse aqui. Eu acho que a saudade não mata, mas eu acho que minimiza a dor do luto. Você parte do princípio que o amor que você tem por um ente querido seu que morreu, ele não vai acabar, porque você ama aquele ente querido, e é esse amor que tem que ser a base para você continuar vivendo, e sempre, em todas as situações que vier a lembrança, vier a saudade, você saiba que o seu ente querido está bem. E eu Ludogério, acredito que
intercedendo por nós, por mim, pela minha família. É a melhor forma que eu encontrei para conviver com o luto. É justamente esse acreditar que eles passaram a ser anjos de intercessão. É assim que eu vejo. E assim, o acontecido, você acha que é permissão de Deus? Que aquilo ali poderia ser evitado? Ou foi uma permissão de Deus que aconteceu aquilo lá? Cada um tem ali a hora certa de ir? Eu vejo o seguinte, esse tema, a gente tem que entender o seguinte. Deus não quer que nós morramos. Deus nos fez para vivermos para a eternidade. Porém, Ele nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento que houve o pecado da desobediência, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, quando acontece algo que termina por uma fatalidade e pelo fim da vida, não é porque Deus quis que a pessoa morresse. Como Ele nos deu o livre-arbítrio, é uma realidade que todos nós vamos viver. Então, é tipo assim, você tá numa... Se você está trabalhando, ou até fazendo alguma coisa por esporte, por diversão, que é algo perigoso, você tem mais chance de morrer. Você se permite isso. Você permite que... Você se permite isso. Então, porque você está usando do livre-arbítrio que Deus lhe deu. Então, resumindo, tipo assim, não tem aquele dia certo. Você acha eu acredito no seguinte: nós temos o nosso tempo de vida aqui. Independente de um dia pré-definido, porque nós não sabemos, até porque não ficou para ninguém saber, eu vou morrer amanhã. Ou não, eu vou morrer daqui a 1 ano. Então, não há como você afirmar que há um dia pré-definido. Você simplesmente tem que conviver com a realidade. Que um dia você vai partir dessa vida. Então, somente isso. E que, no caso aí, tem como a gente, no caso, prolongar a vida da gente através de escolhas. Sim. Porém, o prolongar não quer dizer que você vai evitar que o final de sua vida chegue num dia tal. Eu acredito que, a partir do momento que você opta por evitar situações que colocam sua vida em risco, você está sim prolongando sua vida. Não quer dizer que você está adiando o seu dia de morrer ou não. Mas a partir do momento que você evita situações que põem em risco sua vida, você está se dando a oportunidade de prolongá-la. É o mesmo pensamento meu. Tipo assim, se eu começar a assim, praticar, como é que fala, hábitos, né, que vai prolongar, melhorar a minha saúde, né, evitar acidentes, e então eu acho que tem mais chance, às vezes não de você evitar prolongar a vida, mas viver de uma forma melhor, isso. Não quer dizer que você vai evitar morrer, mas você vai viver melhor, com melhor qualidade de vida, né? Para que o dia que chegar o seu dia, que um dia vai chegar, nós não sabemos qual, mas um dia vai chegar, você pelo menos tenha vivido melhor. Que esse que é o princípio. Nós nos esforçarmos para viver cada vez melhor a nossa vida. É isso aí mesmo. E assim, é o mesmo pensamento que eu tenho mesmo. E uma coisa que um livro, não sei se você já leu, de Napoleão Hill, ele fez uma entrevista com o diabo. Já leu esse livro? Já ouvi algo a respeito, eu não li não. Não li não. Lá
É uma coisa que, assim, eu percebo muito, principalmente com as pessoas evangélicas, que o diabo, ele usa... O único meio que ele tem de entrar é na mente, de influenciar a mente nossa. E o medo é uma das coisas que ele mais... É uma das armas mais poderosas que ele usa. É a arma que ele usa. Ele te enfraquece induz... a fé da gente. Isso. E assim, lá fala assim que ele usa, às vezes, até dos líderes das igrejas para colocar o medo do inferno nas pessoas. E aí as pessoas ficam com medo do inferno, com medo do diabo, e não confiam em Deus. Porque às vezes através do medo tira a confiança que as pessoas têm em Deus. Então elas começam a viver ali meio que escravo do medo de ir pro inferno. Aí é onde o diretor espiritual faz a diferença na vida de todo mundo. Por quê? Porque quando você tem um diretor espiritual voltado para te ver como membro de um conceito cristão de fé, ele não te permite esse medo. Ele te orienta para que esse medo não exista. Esse aqui é o ponto. A questão da direção espiritual. Quando você tem um sacerdote, um pastor, que se pauta pelo princípio de o fiel da minha igreja, ele tem que ser consciente da fé que ele vive, que ele professa, esse medo é algo que ele elimina de você muito, 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 muito facilmente. No caso, então, em vez de colocar o medo ali, porque assim, antigamente, principalmente antigamente, hoje mudou um pouco, mas você não vai fazer isso não, porque senão você vai pro inferno. Se você morrer numa festa, você vai pro inferno. Se você usar roupa curta, você vai pro inferno. Então acabou que ficou uma crença, uma crença de medo ali. Então, só que a gente tem que ter cuidado também para perder o medo e também, como é que fala? Não perder o temor. Né? O temor, porque muita gente confunde temor de Deus com medo de Deus. E o temor a Deus não tem nada a ver com medo de Deus, muito pelo contrário. O temor de Deus é justamente o respeito que se tem que ter por Deus, o respeito que se tem que ter com a prática dos seus mandamentos, o respeito que se tem que ter pela vivência do amor cristão. Esse temor se traduz dessa forma, porque você não pode jamais ter medo de Deus, muito pelo contrário, Deus é amor, então como é que você vai ter medo do amor? Então, tipo assim, você não pode praticar as coisas não por medo, mas por temor a respeito de Deus. Não. Calma. Você não pode praticar as coisas por medo. Você tem que vivenciar a sua fé por amor a Deus. E esse amor traduz-se justamente no respeito aos seus mandamentos, no respeito a Deus enquanto Senhor e Salvador da sua vida. Aí você consegue interpretar temor com respeito e prática da fé, prática do amor. Pois é isso aí mesmo, porque tipo assim, eu não vou praticar algo que eu sei que é errado, não porque tô com medo de ir pro inferno, com medo de Deus, né, fazer como é que fala, me tirar a benção que vai surgir na minha vida, mas assim, por amor a Deus. Tipo você assim, tem que evitar o erro por amor a Deus. É fácil de entender isso. Não por medo, por amor a Deus. Por amor ao seu irmão. Porque o amor de Deus se traduz no amor ao seu irmão. Quando você consegue entender que quando você deixa de fazer algo errado em benefício do seu irmão, porque você sabe que aquela sua atitude vai contra o amor que você teria que ter pelo seu irmão, você está justamente professando o amor de Deus na vida sua e do seu irmão.
É tipo, você não vou fazer algo para não magoar meu pai. É justamente isso. Não É a prática do amor de não Deus. que meu pai vai fazer alguma coisa de mal comigo, mas sim porque eu vou magoar ele. Isso. Então é isso aí. Tem mais alguma coisa, alguma mensagem para passar? Eu acredito no seguinte, aí eu volto a falar do grupo da Pastoral da Sobriedade e quero, assim, deixar bem evidente para a nossa comunidade. Não tenham receio de nos visitar, de nos conhecer. O nosso grupo, pelo fato de ser um grupo que tem a sua base na Igreja Católica, prioriza justamente atender, auxiliar, ajudar as pessoas que nas suas dependências precisam encontrar outras pessoas que as ouçam, que as escutem, que as auxiliem a conviver melhor e superar essas dependências. E deixar bem enfatizado, o grupo de autoajuda Pastoral da Sobriedade não está voltado somente para dependentes químicos, seja de drogas lícitas ou ilícitas, mas também para aqueles que querem encontrar alguém com quem possam trocar experiências nas suas dependências psicológicas, nas suas ansiedades, nos seus traumas, nas suas tristezas, nas suas angústias. Isso é a função principal do grupo Pastoral da Sobriedade. E deixo aqui o convite. Venham nos conhecer. Garanto que, independente da denominação que você frequenta, você vai se sentir bem. Era isso. É isso aí. E assim, então, qualquer pessoa, igual teve caso de suicídio aqui na cidade, 2, né? Então, qualquer pessoa que queira, né, às vezes precisando de qualquer ajuda, que tiver com a emoção ali afetada, sim. Pode procurar no campo das dependências, sejam elas quais forem, nós estamos lá para acolher, porque a função nossa é acolher. A função nossa é receber o nosso irmão e acolhê-lo, como eu disse inicialmente, sem criticá-lo, sem condená-lo, sem julgá-lo. Muito pelo contrário. Fazer com que ele se sinta bem, se sinta à vontade e se sinta acolhido, amado. Esse é o princípio do nosso grupo. Então é isso aí. Agradeço você pela entrevista. Eu também sou muito grato a você por ter me convidado. Foi um prazer. E tiver qualquer outro assunto que a gente quiser bater um papo aqui, né? Sim. Aí pode, com certeza. Pode vir. Estarei à disposição. É isso aí, pessoal. Acho que foi um papo bem bacana. E compartilhe aí com o pessoal. E se tiver qualquer outra pessoa, né, que queira, com conhecimento, queira discutir qualquer tipo de assunto que traz benefício às pessoas, pode vir aqui, vou deixar meu contato aqui. E eu até estava conversando com o seu Sebastião, todo podcast ele assiste e me liga. Aí ele falou, eu falei para ele vir aqui, ele falou assim, não sou importante, velho. Falei, não, mas o que interessa aqui é a história da pessoa. Qualquer pessoa que tem uma experiência bacana de vida, né, a porta tá aberta. Então é isso aí. Obrigado, Rogério. Obrigado a você. E até a próxima.